Uma jovem mulher, com um futuro promissor pela frente e uma paixão pela arte de representar, desaparece sem deixar vestígios. Seus sonhos, ambições e a promessa de um futuro brilhante se esvaem no ar, deixando para trás um rastro de perguntas sem respostas e uma família destroçada pela dor da incerteza. O que a princípio parecia ser um sumiço inexplicável, logo se revela um labirinto de segredos, mentiras e traições. Shannon Madill nasceu em 1989 em Alberta, Canadá. Ela passou anos aprimorando suas habilidades como atriz. Era um caminho difícil, mas que parecia estar finalmente chegando ao fim. A jovem estava prestes a abrir um novo capítulo em sua vida quando, em 26 de novembro de 2014, fez um teste para um papel e conseguiu. Mas Shannon não teve tempo de comemorar seu sucesso, pois desapareceu sem deixar rastros. No início, ninguém queria acreditar no pior. Diversas teorias sobre seu paradeiro surgiram. No entanto, mesmo após um dia, Shannon não deu notícias. Ninguém conseguia entrar em contato com a jovem doce e sociável. A família não fazia ideia do que poderia ter acontecido. Ligavam para seu celular, mandavam mensagens em todas as redes sociais, deixavam recados em sua caixa postal, mas Shannon os ignorava completamente. Tal comportamento era completamente atípico dela, e a família estava em choque e horrorizada. Teria ela simplesmente ido embora ou sofrido um acidente? Seus entes queridos queriam respostas. Queriam a verdade. Esperavam pelo melhor, é claro, sem suspeitar do quão cruel a realidade poderia ser. Desesperados, os parentes de Shannon procuraram a polícia, mas os policiais não se mostraram muito receptivos. Inicialmente, eles insistiram que se tratava de uma mulher adulta com o direito de decidir para onde e quando ir, sem ter que se reportar a ninguém. A família insistiu que aquilo era completamente fora de cogitação para Shannon, e que era necessário iniciar uma busca. Eles presumiram que algo ruim havia acontecido, mas não faziam ideia do quão terrível era a verdade. Shannon era caçula de 4 filhos da família Mel. Desde criança, ela adorava ser o centro das atenções e era muito criativa. Seu passatempo favorito era se apresentar com o microfone e cantar karaokê. Desde a pré-escola, começou a encenar pequenas peças, e durante os anos escolares, demonstrou um verdadeiro talento para a atuação. Naturalmente, era popular e animada na escola. Perto do final do ensino médio, já tocava 15 instrumentos musicais, incluindo trombone e trompa. A jovem era muito ativa e determinada, mas não concluiu os estudos e decidiu se dedicar à atuação. Foi um período difícil, como costuma ser para quem escolhe essa carreira. Shannon passava dias em testes e entrevistas, mas constantemente recebia negativas. Isso não significa que ela fosse uma atriz ruim, mas essa é a realidade da profissão. Até mesmo pessoas talentosas podem levar anos para alcançar o sucesso. No entanto, a sorte também esteve ao seu lado durante esse período, pois ela conseguiu se tornar comediante e se apresentar no estilo stand-up. Enquanto buscava seu lugar ao sol e se dedicava à sua carreira, Shannon completou 21 anos. Em 2010, foi a uma festa com amigos para relaxar e lá conheceu Joshua Burgess. O jovem era em muitos aspectos o oposto de Shannon, mas eles imediatamente se deram bem. No futuro, essas diferenças os ajudariam a se equilibrar. O casal adorava passar tempo juntos assistindo TV e jogando videogame. Seus interesses em comum eram muito mais amplos, então eles se davam muito bem e pareciam um casal perfeito. Após 4 anos de relacionamento, os pombinhos decidiram se casar. A decisão foi tomada de forma tão inesperada quanto muitas outras na vida de jovens. Em maio de 2014, eles se casaram espontaneamente. A enérgica Shannon começou a se preparar para a celebração, e seu noivo a ajudou ativamente. A festa aconteceu com a presença dos parentes mais próximos, que ficaram felizes por eles, pois Shannon parecia tão feliz. Nos meses seguintes, Shannon continuou a se esforçar para ter sucesso como atriz, participando de vários testes, alguns em Edmonton, cidade a 3 horas de carro ao norte de Calgary, onde ela morava com o marido, na casa dele. Ela passava muito tempo na estrada, indo e voltando de Edmonton em busca do sucesso. Participou de filmagens de programas de TV, fez dublagens de audiolivros e até atuou em peças de teatro. Shannon disse mais de uma vez que sentia que um grande sucesso aguardava em Edmonton. Em 26 de novembro de 2014, Shannon, de 25 anos, marcou um encontro com seu irmão mais velho, Brett, no teatro em Calgary. Pouco antes, ela havia participado de um teste e fora convidada para se apresentar no palco, o que se tornou outro evento significativo para ela. Seus sonhos estavam começando a se tornar realidade. Brett, no entanto, não conseguiu encontrar Shannon no teatro. O que parecia ser um simples atraso acabou se transformando em algo muito mais sinistro. Ele sabia que sua irmã podia ser um pouco esquecida às vezes, mas entendia que um evento tão importante, para o qual ela estava se preparando há tantos anos, não poderia simplesmente passar despercebido. Quanto mais ele esperava por Shannon, mais assustadora a situação se tornava. Brett não conseguia falar com ela. Ela ignorava suas mensagens. No final,
Ele foi forçado a ir para casa de mãos vazias. Claro que Brett tentou ligar para a irmã pela manhã, mas ela também não atendeu. Ele contatou seus pais, mas eles também não faziam ideia do que estava acontecendo. A mãe de Shannon presumiu que o horário de trabalho ou de sono da filha poderia ter mudado. Às vezes, quando ela participava de filmagens noturnas, mudava para o sono diurno e isso durava algum tempo, até que ela se adaptasse. No entanto, tudo isso parecia forçado. A jovem não podia simplesmente ignorar as ligações, pois precisava estar sempre contactável para não perder nenhuma proposta importante. A mãe se acalmou com esse pensamento. Ela acreditava que, ao acordar à noite, Shannon perceberia que havia perdido um jantar importante e simplesmente hesitaria em ligar de volta. Portanto, enviaram uma mensagem de voz a Shannon, dizendo que ninguém estava zangado com ela e pedindo apenas que ela avisasse que estava tudo bem. Infelizmente, a mensagem permaneceu sem resposta. Os parentes sentiram que algo estava errado e foram à polícia. Todos os 6, incluindo Joshua, foram à delegacia e pediram ajuda para encontrar Shannon. Eles pensaram que ela poderia ter sofrido um acidente enquanto dirigia para Edmonton ou de volta. Inicialmente, a polícia não se mostrou muito receptiva ao pedido, mas gradualmente, após breves negociações, começou a trabalhar. Finalmente, a polícia iniciou uma operação de busca. Os hospitais foram verificados, mas nenhum acidente envolvendo Shannon foi registrado naquele dia. Os dias seguintes se passaram como um borrão. Os entes queridos esperavam por alguma notícia. Durante esse período, Shannon não fez nenhuma compra, não usou seu cartão uma única vez, seu carro não foi visto em lugar nenhum, como se ela tivesse desaparecido no ar. Ela também não usava suas redes sociais, onde publicava constantemente sobre seus sucessos e fracassos na carreira de atriz. Era uma espécie de blog. Inesperadamente, alguns dias depois, Joshua disse aos detetives que havia encontrado o celular de Shannon em casa, no bolso de uma de suas calças. Além disso, ele conseguiu encontrar o carro dela. Tudo isso foi entregue à polícia, que não conseguiu encontrar nada suspeito em nenhum dos dois. A família e os amigos se agarraram a essa nova informação como a um fio de esperança. Afinal, se o celular e o carro de Shannon foram encontrados, talvez ela estivesse bem, e haveria uma explicação perfeitamente lógica para o seu desaparecimento. A polícia, por sua vez, passou a analisar o conteúdo do celular e investigar o paradeiro do carro nos dias anteriores ao sumiço de Shannon. 2 semanas se passaram até que algumas fotos bastante estranhas chegaram às mãos da polícia. Eram 2 fotos de uma jovem com o rosto coberto de cabelo, encontradas presas em árvores em um parque na cidade de Calgary. Apesar de não ter sido possível identificar a pessoa nas fotos, a semelhança com Shannon era suficiente. A jovem tinha o mesmo cabelo ruivo vibrante. Parecia que algum maníaco ou sequestrador estava zombando dos investigadores. Foi decidido fazer buscas no Parque Big Creek, um dos maiores do Canadá. Várias equipes de busca foram formadas, incluindo voluntários, entre eles, os familiares de Shannon e Joshua. Com essa formação, policiais vasculharam uma vasta área por 2 dias. Cães especialmente treinados e até um helicóptero de resgate, que examinou a área do ar, foram trazidos para ajudar na operação. No entanto, esses esforços também estavam fadados ao fracasso. Descobriu-se que as fotos faziam parte de um projeto de arte de estudantes de uma faculdade local. Eles mesmos, ao perceberem a confusão, entraram em contato com a polícia e relataram um terrível mal-entendido. Foi outro golpe para os entes queridos da desaparecida. Todos esses dias, mãe, pai e Joshua esperavam ansiosamente por notícias, mas tudo estava em suspenso novamente. Não estava claro se Shannon seria encontrada viva e em que estado ela estaria se isso acontecesse. A questão mais importante era como viver se ela fosse encontrada morta. A teoria do sequestro parecia improvável, pois ninguém pediu resgate ou tentou entrar em contato com a família. Todos inventavam explicações diferentes, recusando-se a admitir que a chance de encontrá-la viva era praticamente nula. De repente, Joshua contou à polícia um incidente que até então era desconhecido por todos. Segundo ele, após vários anos de tentativas frustradas de Shannon se tornar atriz, certa noite, ela ligou para ele e confessou que queria pular de uma ponte. Naquela época, ela havia sofrido outro fracasso em um teste para um papel em uma série de TV com o qual contava muito. Felizmente, tudo acabou bem. Shannon teve um colapso nervoso, mas se recuperou rapidamente. Todos se perguntaram seriamente se algo poderia ter acontecido na vida da aspirante atriz que a fizesse querer acabar com a própria vida. Havia várias pontes bastante altas na cidade e nos arredores. Será que Shannon teria voltado ao seu plano e simplesmente pulado e se afogado? A polícia, juntamente com mergulhadores, verificou ativamente os reservatórios, tentando encontrar pelo menos algum vestígio de Shannon, mas novamente sem sucesso. Depois que as equipes de busca vasculharam todas as margens dos rios por vários quilômetros em cada direção, a investigação chegou a um beco sem saída novamente. Em maio de 2015, quase 6 meses haviam se passado desde o desaparecimento de Shannon, mas os policiais ainda não tinham nenhuma informação sobre ela.
Naquele ponto, eles a consideravam morta, mas essas conclusões não foram relatadas à família para não traumatizá-los ainda mais. Era necessário descobrir os detalhes do incidente, para finalmente acalmar a família alarmada, porque o que mais os assustava era a incerteza. Nessa época, uma detetive experiente chamada Christine Witt assumiu o caso. A mulher trabalhava muitos anos no departamento de homicídios e era conhecida como uma investigadora determinada e persistente, que não deixava passar nenhum detalhe. Graças a ela, dezenas de criminosos perigosos acabaram atrás das grades, e a detetive estava determinada a solucionar o crime. Primeiro, ela decidiu examinar mais de perto o círculo íntimo da atriz desaparecida. Claro, nesses crimes, na maioria das vezes, o culpado é a pessoa mais próxima. Então, Christine decidiu conhecer melhor Joshua. O marido de 29 anos parecia um homem agradável e positivo. Desde o início, ele cooperou ativamente com a polícia, permitiu 2 revistas em sua casa, respondeu prontamente a quaisquer perguntas e até estava com a família de Shannon quando eles foram à polícia relatar seu desaparecimento. Toda a família era próxima a ele. Mesmo após o desaparecimento de Shannon, eles mantinham contato, consolavam-se na esperança do melhor. A quaisquer sugestões sobre o possível envolvimento de Joshua, todos os entes queridos de Shannon respondiam da mesma forma. Ele nunca poderia machucá-la em nenhuma circunstância. No entanto, conversando com a família sobre Joshua, a detetive descobriu algo interessante. No momento dos trágicos acontecimentos, o casal estava casado há mais de 7 meses. Mas só agora, 6 meses após o desaparecimento de Shannon, descobriu-se que todo esse tempo eles tiveram um casamento aberto. Isso significava que era um formato de relacionamento não tradicional no qual Joshua e Shannon podiam ter amantes. Segundo ele, a ideia partiu dele, e a esposa concordou, mas ela não estava particularmente interessada em relacionamentos livres. A família de Shannon sabia disso, mas todos tinham certeza e viram com seus próprios olhos que o casal tinha um relacionamento amoroso. Sua capacidade de passar um tempo com outras pessoas parecia ser apenas física. O casal tinha temperamentos muito ativos, então esse formato lhes permitia diversificar sua vida íntima. Em particular, Joshua, que namorava outras mulheres ativamente. Como ele alegou, eles não tiveram desentendimentos sobre o casamento aberto. Surpreendentemente, Shannon sabia de todas as amantes do marido, até conheceu algumas delas. Tudo isso aconteceu por acordo mútuo e nunca causou nenhum conflito no casal, pelo menos até recentemente. Apesar de não parecer particularmente suspeito aos olhos da detetive, tal comportamento do jovem casal dava motivos para suspeitar de muitas pessoas no desaparecimento de Shannon. A detetive sentiu que era um assassinato e que ela estava no caminho certo. Ela descobriu que, após o casamento, Joshua teve cerca de 7 parceiras extraconjugais. Era necessário conversar com todas essas garotas na delegacia. Todas foram encontradas e convidadas para interrogatórios sem problemas. A última namorada de Joshua revelou detalhes interessantes. Ela estava se encontrando com ele mesmo após o desaparecimento de Shannon. A amante também contou sobre os eventos sobre os quais os investigadores não tinham ouvido falar de ninguém antes. Pouco antes do desaparecimento de Shannon, surgiram sérias discordâncias no casal. O temperamento explosivo de Shannon pôs em questão o casamento aberto quando ela decidiu abandonar a ideia de encontros paralelos. Joshua considerou a proposta e concordou em mudar para a forma clássica de relacionamento, pelo menos até que eles resolvessem as dificuldades que surgiram. Apesar disso, uma semana depois, Shannon descobriu que seu marido ainda tinha uma namorada com quem ele deveria terminar o relacionamento. Ela descobriu porque o marido colocou uma senha em seu celular, embora antes disso eles pudessem olhar calmamente o dispositivo um do outro. A pedido de Shannon, Joshua forneceu a senha, e naquele momento, o caso em andamento foi revelado. Na verdade, Shannon descobriu que, em vez de se encontrar com sua amante pela última vez e terminar o relacionamento, ele decidiu que era ela quem seria sua parceira principal. Assim, a esposa acabou ficando em segundo plano. Além disso, nas mensagens, Joshua afirmou que em breve iria pedir o divórcio. Jogando o telefone do marido fora, ela pensou cuidadosamente sobre tudo e tomou várias decisões importantes, uma das quais foi se mudar de Calgary para Edmonton. No momento do desaparecimento, ela estava justamente na fase de implementação dessa ideia. Durante esse período, ela continuou morando com Joshua, mas eles organizaram suas agendas para que não se cruzassem. O relacionamento estava extremamente tenso, à beira do precipício. Shannon ainda se apresentava no gênero stand-up, então ela costumava trabalhar à noite, enquanto seu marido tinha um horário completamente diferente. Eles quase não se viam. De acordo com a investigação, os últimos dias da vida de Shannon terminaram em 27 de novembro de 2014. A partir dessa data, todas as transações bancárias cessaram, ela parou de acessar a internet e seu telefone parou de tocar ao meio-dia. No entanto, o sinal foi detectado em um beco da cidade na manhã seguinte. E depois disso, Joshua disse que o encontrou em casa. Curiosamente, alguns dias depois, ele também encontrou o carro de Shannon.
mas não conseguiu explicar exatamente como conseguiu fazer isso. Tudo isso pareceu muito suspeito para a investigadora, que decidiu conversar com Joshua novamente. Paralelamente, foi feito um pedido de apreensão do telefone de Joshua, que se tornava cada vez mais parecido com o principal suspeito do assassinato. Além disso, foi decidido apreender o carro. O problema era que, naquele momento, os detetives não tinham motivos suficientes para obter tais autorizações. Então, eles tiveram que contar com a sabedoria do juiz que emitiria a autorização. Em 2 de junho de 2015, 7 meses após o desaparecimento de Shannon, a detetive Christine Witt, acompanhada por outros policiais, foi até a casa de Joshua. Ela tinha mandados de busca e apreensão para o celular e o carro. Os policiais bateram na porta e pediram para entrar, mas ele não respondeu da primeira vez. Após uma pausa suspeita, ele disse que sairia em breve. Parecia que ele estava agitado lá dentro, tentando ganhar tempo, provavelmente para esconder algo. Ele atendeu a segunda batida na porta, mas justificou a demora dizendo que estava procurando suas calças. Joshua estava falando através da porta fechada. Ele foi convidado a abrir a porta e sair de qualquer maneira. Parecia que o jovem estava demorando de propósito, como se estivesse tentando ganhar tempo ou pensando em qual seria seu próximo passo. A detetive percebeu que ele havia sido pego de surpresa e que havia algo interessante lá dentro, o que parecia muito promissor. Os policiais estavam prontos para tudo, até mesmo para usar armas de fogo, mas certamente não esperavam o que Joshua faria no próximo segundo. Ele começou a soluçar e confessou que tinha matado Shannon. Finalmente, ele foi persuadido a abrir a porta. A detetive entrou e viu Joshua coberto de sangue. Ao lado dele, no chão, estava uma faca do exército com a qual ele havia cortado seu próprio pescoço, aparentemente tentando tirar a própria vida. Ele foi imediatamente levado ao hospital. Descobriu-se que ele não conseguiu atingir nenhuma artéria importante. Ele havia perdido muito sangue, mas sua vida não estava em perigo. Ele nem precisou de cirurgia, os médicos deram pontos. Agora, um exame psiquiátrico era necessário para avaliar o grau de perigo de Joshua para si mesmo e para os outros. No entanto, depois que ele foi levado à sala de interrogatório, se recusou a falar. Apenas disse que, se pudesse ver Shannon viva, confessaria seu amor por ela. Joshua teve permissão para se recompor e passou a noite atrás das grades. Enquanto isso, policiais com cães farejadores revistaram a casa. Na manhã seguinte, um corpo enterrado foi encontrado no quintal. A exumação foi razão suficiente para apresentar acusações, mas eles queriam obter uma confissão e ouvir a história do que aconteceu com o assassino. Para o interrogatório, eles tiveram que chamar um dos melhores especialistas nessa área. Finalmente, Joshua começou a falar no segundo dia após sua prisão. Foi uma mera formalidade, pois a confissão inicial e o corpo eram suficientes para a condenação, mas sua história era necessária para que seus entes queridos soubessem o que realmente havia acontecido com o casal e como Shannon havia morrido. Segundo Joshua, no dia do desaparecimento de Shannon, ele chegou em casa e a encontrou sentada no sofá. Ela estava claramente infeliz e imediatamente começou a acusá-lo de infidelidade, chamando de traidor por causa do caso extraconjugal que ele não terminava. Ela perdeu o controle, disse muitas coisas desagradáveis na cara dele. Joshua simplesmente não aguentou. Ele tentou calar Shannon e tapou sua boca com a mão. Em resposta, ela mordeu sua mão e continuou os insultos. Disse que suas mãos a repugnavam. Enfurecido, Joshua agarrou Shannon pelo pescoço e começou a estrangulá-la até que ela parou de dar sinais de vida. Percebendo o que havia feito, ele ficou apavorado. Não conseguia reanimá-la. Era tarde demais para chamar uma ambulância. Quando Joshua contou tudo isso, ele estava muito emocionado. Chorou, aparentemente arrependido de suas ações. No final, tudo isso lhe trouxe grande alívio, pois ele carregava essa mentira dentro de si por longos 8 meses. No entanto, isso não poderia justificar as ações do criminoso. Apesar de os policiais terem feito a vistoria 2 vezes, eles não olharam dentro dos depósitos nos fundos da casa. Eles nem sabiam sobre eles, pois os contêineres estavam cobertos com sacos de lixo para não chamar a atenção. Apenas 2 semanas antes da prisão, Joshua enterrou o corpo de Shannon no quintal de sua casa. Por sua própria admissão, ele escolheu aquele gramado simplesmente porque não queria que sua amada esposa o deixasse. Joshua Burgess foi acusado de homicídio culposo. Finalmente, a família de Shannon descobriu o que havia acontecido. Todos ficaram chocados com esses eventos e com o fato de que o assassino esteve entre eles todo esse tempo e até ajudou ativamente na busca por Shannon. O que era ainda mais chocante era que ele nem tentou encobrir seus rastros. Aparentemente, Joshua ainda sentia afeto por sua esposa. Isso continuou até sua prisão. Depois que o corpo de Shannon foi encontrado, eles finalmente puderam se despedir dela. Somente 2 anos após os trágicos eventos, ocorreu o julgamento, que atraiu grande atenção do público e da mídia. Inicialmente, Joshua enfrentava prisão perpétua. Ele se confessou culpado de homicídio culposo.
Presumia-se que ele teria direito à liberdade condicional em apenas 10 anos. Ao se comunicar com Joshua, foi possível esclarecer muitos pontos controversos e revelar em detalhes esse crime hediondo. Quando Joshua entrou em casa e a briga começou, ele se ofereceu para fazer sexo de reconciliação com Shannon. Ela recusou, rejeitou e continuou a brigar, insultando o marido. A última frase que tirou Joshua do sério foi a indignação de Shannon por ter se casado com ele. Depois disso, ele não conseguiu mais se controlar e queria silenciá-la a qualquer custo. Ele atacou e começou a estrangulá-la. Quando suas mãos se cansaram, ele usou seu cinto para terminar o que havia começado. Percebendo o que havia feito, ele fez um caixão improvisado com um recipiente de plástico, que ele deixou em seu quintal até a primavera. Se o chão estivesse macio o suficiente, ele provavelmente teria se livrado do corpo imediatamente, mas ele teve que esperar até que descongelasse. Ele cavou uma cova para Shannon e cobriu o corpo com entulho. Quando a polícia chegou com mandado de busca, eles conseguiram encontrar o local revirado. Os cães também estavam muito agitados. Eles desenterraram o corpo e encontraram Shannon com sinais óbvios de decomposição prolongada. O processo foi retardado pelas temperaturas congelantes lá fora, mas os restos mortais foram seriamente danificados. O legista conseguiu confirmar as palavras de Joshua. Shannon foi realmente estrangulada. Nenhum outro sinal de lesão ou outro dano foi encontrado em seu corpo. Apesar da confissão e do arrependimento, Joshua não queria que suas palavras se tornassem públicas. Além disso, ele não queria comparecer ao julgamento, e foi o que aconteceu. Os parentes de Shannon sentiram que ele simplesmente estava com medo de olhá-los nos olhos. A promotoria e a família insistiram que foi um assassinato premeditado, pois ele obviamente continuou a esconder provas. Agiu como se nada tivesse acontecido, porque até o último momento esperava escapar da perseguição e punição. O advogado insistiu que Joshua estava arrependido e fez tudo de propósito para que, mesmo após a morte, sua amada esposa permanecesse por perto. Ele tentou se matar quando os investigadores chegaram à sua casa. Levando em consideração a confissão de Joshua, não foi necessário mostrar o vídeo da gravação. Como esperado, ele foi condenado à prisão perpétua. O juiz manteve seu direito à liberdade condicional após 10 anos. A família de Shannon ficou insatisfeita com a sentença. Eles acreditavam que foi o estilo de vida promíscuo de Joshua que levou a esse fim. Eles ficaram chocados porque ele não era a pessoa que eles pensavam que ele era, horrorizados por terem acolhido esse homem mentiroso e perigoso em suas famílias por tanto tempo, mesmo depois que ele traiu Shannon. Eles chamaram isso de a maior traição e covardia. Recentemente, Joshua teve direito a solicitar liberdade condicional. Os parentes de Shannon planejam comparecer a essas audiências para que o Conselho de Liberdade Condicional esteja totalmente ciente do risco que estariam correndo ao libertá-lo da prisão.